E ó, ele não foi lá mandar alguém construir, ele constrói. O ano passado ele caiu do terceiro andar de uma construção dele, lá se esborrachou lá embaixo. Ó. Se fosse um menino de 20, 30 anos, estava assim, não posso mais trabalhar, não aguento mais nada, não. Deixa eu ir lá no Social Security. Nessa queda quebrei 5 costelas. Terceiro andar, estava lá no tablado, lá construído, caiu os tijolos em cima dele, levantou, se esborrachou todo, cartão, quebrou costela. Né? 15 dias depois trabalhando de 15 dias depois está pendurado lá de novo. Deus é maravilhoso. Se você se dispor, Deus vai te usar, meu. Não tem idade. Estou feliz que ele voltou, sabe por quê? Porque aqui na igreja não conhecia um que nem ele. Ele, quando está aqui com a gente, todos os dias ele sai por esse parque dos mosquitos aqui, levando um panfletinho e falando de Jesus para os outros. Ele chega do trabalho, porque ele trabalha também. Ele chega do trabalho, depois do trabalho, sai na rua e vai falar. E vai mostrar. Está sempre disposto para qualquer trabalho. Se a gente precisa de um exemplo vivo aqui dentro hoje da igreja, não estou falando isso para exaltar o nome dele, não, mas para exaltar o nome de Deus. Se alguém precisa de conhecer o exemplo do Deus Jeová Jireh, aquele que provê, está ali, vivo, atuante. Deus proverá. Não tem idade. Está precisando de servo, dizer assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. E Abraão disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Nesses primeiros versículos aí, ele mostra 3 palavras aqui fundamentais que Deus fala com Abraão. E isso para mim eu acho que entrou como uma faca no coração. Ele diz: toma, vai e sacrifica. Quantas vezes Deus não tem falado isso para a gente? Tem coisa que está impedindo o nosso crescimento. A gente sabe que está atrapalhando a vida da nossa família, está atrapalhando o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento no meio da igreja. A gente sabe que a gente precisa se apartar. Deus já falou: toma, vai e sacrifica, mas você não larga desse galho de jeito nenhum. E sabe que precisa de ajuda. Mas aí você fica lá de baixo gritando: tem mais alguém aí? Eu preciso largar, meu irmão. A gente tem que soltar. Aliás, sacrifício custa. 2 Samuel 24 diz: não oferecer ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Tem jeito, querido, sacrifício custa. Não é que Deus quer que você pague o preço, porque hoje tem essa ideia: você precisa pagar o preço, irmão, você precisa pagar o preço. Não, gente, olha, fique tranquilo, o preço quem pagou foi Jesus. Aliás, a gente não podia pagar o preço, porque a nossa vida, por causa do pecado, não tinha nenhum valor. Mas Deus encontrou valor em nós, não por causa do nosso pecado, mas por causa da sua feitura em nós, porque nós fomos formados à sua imagem e à sua semelhança. E Ele olha para a minha vida, né, e para a sua vida, e Ele valoriza essa vida, e por causa dele valorizar a sua vida, Ele entregou a vida do Filho dele e pagou o preço. Glória a Jesus. Para que você não pague o preço. Glória. Você não precisa pagar o preço. Você precisa ir para Jesus. Porque Ele quita a conta. Ele liquida a dívida. O que você precisa é se entregar para Ele e não pagar o preço. Tem gente que ainda está querendo comprar o seu caminho a Deus. Não, meu irmão, olha, não tem jeito, essa situação na sua vida só vai resolver se você pagar o preço. Não, essa situação na sua vida só vai resolver se você estiver em Cristo, porque em Cristo nós somos uma nova criatura. Porque quem paga o preço é Ele. Aleluia. Porque eu fico achando que eu posso fazer alguma coisa, vou dizer uma coisa, a gente não pode nada se Jesus não estiver com a gente. Então a melhor coisa que faz é deixar de pagar o preço, a gente entrar debaixo do senhorio dele e ouvir a palavra dele e obedecer o que a palavra dele diz. Então aí os nossos problemas vão começar a ser resolvidos. A gente fica achando que Deus vai mudar aquela situação só porque agora a gente começou a dar o dízimo na igreja.
Não, pastor, não, Deus, olha, eu não estava dando dízimo, eu estou com um problema com a mulher, então agora eu vou dar o dízimo, o senhor vai resolver o problema com a mulher. Meu irmão, você está com problema com a mulher, o seu problema não é o dízimo. O dízimo pode ser um outro problema na sua vida. Mas você não está com problema com a mulher por causa do dízimo, você está com problema com a mulher porque você não está sendo o homem que a Bíblia diz que você tem que ser. Mas é mais fácil eu tentar comprar com dinheiro do que eu viver com Jesus. É a gente lá pendurado no galho perguntando, tem outro aí? Esse outro pode ser o dízimo. É para indulgência, favor de Deus, com dinheiro. Não, meu amigo, não tem jeito, sabe o que você tem que fazer para resolver o problema com a sua mulher? É ser homem. Mas não ser macho, é ser homem de verdade. É você tomar uma posição de cabeça do seu lar, de ensinar a sua mulher na palavra de Deus e viver, por exemplo, dentro da sua casa para ensinar os seus filhos e sua esposa. É aprender a pedir perdão, a respeitar, a entregar a sua vida como Jesus entregou a sua vida pela igreja. É isso que Efésios capítulo 5 diz. Aí o problema da sua casa vai resolver. Problema? Está faltando um homem, gente. Macho não falta, já disse isso. Macho está cheio, né? Mas está faltando um homem. Homem que assume a sua posição dentro de casa, que conduz a sua família nos caminhos do Senhor e ensine. Porque se você não fizer isso, fazendo isso, a gente ainda corre o risco de ter problema, porque isso não é uma garantia de que a gente não vai ter problema. Então, quer dizer, fazendo isso, a gente ainda pode ter problema, mas se eu não fizer, certamente eu vou ter problema. Certamente a gente vai ter problema. Mas Deus é o nosso provedor. Por isso que eu tenho que me entregar. O que é a provisão na presença de Deus? É a provisão. Deus, ele veio prover este caminho. A gente vê agora, a partir do próximo versículo, versículo 3, que Deus, ele preparou, né, todas as coisas para que a gente possa receber a sua provisão. Quando chega no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, e abardou-lhe o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar de Deus, e disseram, olha outra coisa interessante aqui, Abraão não ficou parado pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Deus às vezes já disse para a gente obedecer, já falou para a gente fazer as coisas, e a gente fica assim, mas será que eu devo? Não, deixa eu ir naquele fulano que está ali, ou aquele ali é um profeta de Deus, ele vai falar. Né? Aí, não, deixa eu ir no outro ali, tem lá a vovó Chiquinha ali que fala ali também, não, fala. Aí eu vou em outro lugar, e aí eu chego, não, irmão, não, olha, o que você pensa, irmão? Meu irmão, Deus já falou contigo. Deus já havia falado, ele não ficou esperando. O que ele fez? Ele, com certeza, no seu coração, ele sentiu tudo aquilo. Mas ele, como homem de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele se levantou e se preparou. Você quer receber o que Deus tem para você, querido? Se prepare. Seja pronto. Levanta. Se disponha logo. Diz para ele, eis-me aqui. Abraão não falou assim, eis-me aqui. Sentou lá na cadeira assim. Acendeu o cigarro de palha, né? Botou o pé de boi lá do lado, assim, do copo, né? Estou aqui. Não. Ele tomou uma atitude. Ele foi atrás, porque é assim que tem muita gente vivendo. Foi o que eu ministrei na semana passada. Gente pensando que ser cheio do Espírito Santo é andar como um embriagado. Tem gente que está dormindo mesmo. Vivendo como um embriagado, como um bêbado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Ele diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que ele está querendo dizer aqui para a gente, Tiago? Que aquele que sabe que tem que tomar uma atitude e não faz aquilo que tem que fazer, está pecando. Se você sabe o que tem que fazer, parte para frente, faz, porque se você não faz, você está pecando, e o pecado separa o homem de Deus. Abraão obedeceu imediatamente, né? Ele se preparou, ele estava pronto para aquela prova, ele estava pronto para ser testado naquele momento. Quando a gente chega no versículo 4, no versículo 6, ali agora a persistência da sua fé, né, ela é tipificada. Ali agora ele é testado na sua fé. Ele diz, ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Olha para você ver, 3 dias esse homem já estava andando.
Aliás, ele estava mais ou menos a 50 milhas de distância do lugar que Deus tinha mandado ele ir. Tenho certeza que muito crente, se Deus tivesse mandado para ele andar 5 ou 6, eu já tinha desistido na segunda. Tem gente aqui, você mandar ir até ali na estação, hoje não. Vou no culto hoje não. Cansado demais, trabalhei muito essa semana. Não, é feriado, muita gente viaja, o pastor vai pensar que eu viajei também. Tudo bem. Tá tudo bem mesmo, meu irmão. Abençoa a sua vida. Quem ficou, quem não quis vir, abençoado a vida de quem ficou. Seu problema não é comigo, seu problema é com Deus. À sua disposição. Eles andaram jornada de 3 dias, até o ponto em que Deus mostra o local. Abraão prepara todas as coisas. Olha que interessante. Foi o próprio sacrifício que carregou o que ia sacrificar ele. Aqui no versículo 6, a lenha foi colocada sobre as costas de Isaac. Foi Isaac que carregou a lenha. Foi Isaac que levou a lenha e que ia queimar o corpo dele em cima como sacrifício. Mas olha a confiança de Abraão em Deus aqui, na provisão de Deus. E ele aqui no versículo 7 ele diz: então disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si. Olha que interessante aqui. A provisão não era para Abraão. A provisão não era para Abraão. A provisão era para o próprio Deus. Deus, ele proverá para si mesmo o cordeiro. Olha a confiança que ele tinha. Porque quando eles chegam ali naquele lugar, ele pega a mão do menino, ele olha para os seus ajudantes e diz: agora, fique aqui que eu e meu filho nós vamos adorar. Aquele momento não era um momento de sacrifício para Abraão, era um momento de adoração. O crente que entende que passar pela prova é desígnio de Deus, não enfrenta a prova com desânimo, não enfrenta a prova com temor, ele enfrenta a prova com coragem, porque ele sabe que aquele é um momento, uma oportunidade de adorar a Deus, de receber aquilo que Deus tem de melhor, de dar a Deus aquilo que Ele tem de melhor, de ter uma experiência com Deus. E ele diz lá para os seus ajudantes, fique aqui porque eu e o menino vamos voltar. Não faz sentido, você está levando o menino lá em cima para sacrificar, como é que agora eu vou voltar com ele? Tem gente que nessa passagem fala que Abraão era mentiroso, porque ele já sabia que ele ia matar o menino e agora disse para os caras que vai voltar. Só falou isso para os caras não pegar ele ali na estrada. Não. Não é não, porque quando a gente chega lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, nessa passagem de Hebreus, ela é paralela a essa passagem de Gênesis 22, e a gente aprende várias coisas a respeito desse momento de sacrifício. E aí aqui diz aquilo que não está lá nesse texto, e me explica. Pela fé, versículo 17, pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também figura o recobrar. Olha só, ele foi com a convicção de que Deus era provedor. De que se ele cumprisse o que Deus mandou, sacrificar o filho, mesmo depois de morto e queimar, Deus ia levantar ele do pó e ia trazer vida e trazer o filho de volta. Porque ele sabia, sabe por quê? Porque ele não confiou na promessa, ele confiou naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu tem um outro atributo, ele é fiel. Glória a Deus. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, Abraão, ele era um homem que conhecia Deus, e ele falou assim: coisa difícil ele me pediu, mas ele é fiel. Até aqui ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Então, se ele está mandando
mandando ele lá matar o menino que vai trazendo a descendência, se eu matar, eu sei que ele vai fazer ele ressuscitar. Estou tranquilo. Vou fazer o que Deus mandou. Meu irmão, às vezes você está segurando muito tempo algo que é a chave para que você seja extremamente abençoado. E a gente precisa abrir mão. E a gente pode até pensar que nós vamos perder naquele momento, mas quando Deus agir e você obedecer a palavra dele, você vai ver que ele vai usar aquilo que você largou para te beneficiar, para te sustentar, para fazer a promessa dele se cumprir na sua vida. Mas tem hora que o nosso coração precisa ser testado. Solta, libera. Como eu já ouvi outros ministros falar de uma forma correta, né? Solta o seu Isaac. E eles dizem, né? Qual é o seu Isaac? O que é que o teu coração está te prendendo a viver intensamente para Deus? Nós precisamos largar para que a gente possa viver essa experiência com Deus. Porque agora quando a gente chega no versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, a gente vê aqui que agora, depois dele ter apresentado, ele tem essa provisão agora vivida. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que o sacrifício não podia ser imperfeito. Tinha que ser, todo sacrifício tinha que ser extremamente perfeito. O animal não podia ter nenhum defeito, o animal não podia estar machucado, o animal não podia estar, de alguma forma, danificar de alguma forma. E quando ele levanta a mão e ele vai matar ali o seu filho, sacrificar o seu filho, outra voz vem, agora não é de Deus, é do anjo. E o anjo chama Abraão e ele diz novamente, eis-me aqui. Ele diz, agora eu sei que você ama Deus de todo o coração, que é Deus que está no teu coração, que não é o teu filho que ocupa o lugar de Deus, é Deus que está ocupando o lugar dele. Então é o seguinte, não mata o teu filho não, porque Deus proveu. E quando ele olha, bem perto dele estava ali um carneiro que estava preso pelo chifre. Olha que interessante, né? Por que preso pelo chifre? A gente às vezes não presta atenção nos detalhes. Se aquele bicho tivesse preso pelo seu corpo, pela lã, ele estaria todo cortado, rasgado, machucado ali. Não servia para o sacrifício. Olha como Deus é perfeito na entrega da provisão. Como Deus é perfeito, Ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Ele prendeu o bicho pelo chifre. Chifre não machuca. Para que o corpo daquele animal estivesse perfeitinho para o sacrifício. E ele foi lá, desembaraçou aquele bichinho ali que estava embaraçado. Deixa eu trazer uma outra coisa aqui. Alguém era dono daquele bicho. Alguém perdeu aquele bicho. Alguém teve que abrir mão para que o outro fosse abençoado. E outra coisa que eu preciso dizer para você, meu querido, se Deus te abençoou, é porque Deus quer usar a sua vida para abençoar o outro. Se Deus te deu, compartilha com o outro. Porque se alguém tivesse perdido aquele animal ali, quem tinha que morrer ali era o Isaac mesmo. Mas alguém perdeu, porque Deus não fez do nada aquele bicho ali não. Porque não é assim que ele age toda hora não. Alguém perdeu aquele bicho, estava ali enroscado, e quando ele olha, aquele animal estava ali pronto. Ele pega aquele animal e ele coloca no altar, e a gente fala assim, bom, então ele já foi testado, acabou a prova, não precisa mais de sacrifício. Não. Meu querido, quando Deus te coloca na prova, você tem que ir até o fim. Não adiantava ele falar assim, pronto, peguei meu menino, vamos descer. Não, ele teve que matar o bichinho e fazer o sacrifício. Porque ele precisava cumprir, ele precisava completar a sua obediência diante de Deus. O teste não era só testar o coração de Abraão, era ver se ele ia até o fim com tudo aquilo que Deus havia pedido. E ele fez o sacrifício a Deus, e ele queimou ali, e a palavra de Deus que ele ali construiu um altar, um memorial. E Deus ali naquele momento substituiu Isaac pelo carneiro. Assim como nós somos providos de Deus, e hoje nós somos substituídos na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus diz que por causa do nosso pecado nós estávamos condenados, e a nossa condenação era a morte. A única coisa que podia pagar, pelo nosso pecado era a nossa vida. Eu tinha que morrer, e morrer sem esperança de estar com Deus. Mas Deus, no momento certo, nem antes e nem depois, no momento certo,
Cordeiro que me substituiu. Não sei se você consegue ver o paralelo dessa passagem com aquilo que Jesus fez. Isaac, ele carregou sobre os seus ombros a madeira. Jesus foi quem carregou a nossa cruz sobre os seus ombros. Por 3 dias eles caminharam. Jesus, depois de sacrificado por 3 dias, passou no interior da terra até que foi ressuscitado. Assim como aquele carneiro substituiu Isaac, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, Deus tem uma promessa na sua vida, na minha vida, e Jesus nos substituiu naquele altar de sacrifício. E é por isso que eu acho que é muito apropriado hoje nós lembrarmos, nesse dia de celebração de Páscoa, do sacrifício de Jesus, o provedor, para que a gente não venha usar mais esse nome, Jeová Jireh, sem temor no coração, ou como um herético, como hoje muitos crentes estão usando. Não, o Senhor é meu provedor, amanhã Ele vai me dar uma BMW. Meu querido, tenha temor no seu coração. O sacrifício é muito maior, a provisão de Deus é para algo muito mais nobre. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus proveu. Quando Davi estava diante do exército filistino, Deus proveu. Quantos homens de Deus foram providos da fé no momento da morte, para não negar o nome de Jesus Cristo? Provisão não significa boa vida. Provisão significa satisfação das nossas necessidades espirituais. Provisão significa cuidado do Pai. A palavra de Deus diz, um pai humano não dá uma pedra para o filho quando está com fome. Como Deus, sendo perfeito, faria isso com o filho. Mas hoje é aquela ideia, Deus vai te castigar, hein, irmão? Não, irmão. Deus, Ele vai te amar. E se Ele hoje te colocou na prova, é porque Ele está te chamando para mais perto dEle. E se hoje não tem nada que te lembre deste dia da Páscoa, o dia em que celebraram a vitória, em que o povo saiu do deserto e sacrificou o cordeiro e comeu o cordeiro, hoje eu gostaria de chamar a lembrar disso, que Jesus morreu por você na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados. E hoje nós vamos celebrar a ceia. Fazendo isso, queria chamar um grupo de louvor para estar aqui com a gente. E eu quero convidar hoje todo aquele que já aceitou o Senhor Jesus e já se batizou nas águas a participar da ceia conosco. Mesmo que você seja de uma outra igreja, você pode participar conosco dessa ceia se você já foi batizado nas águas. Você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não passou pelas águas, eu quero te convidar hoje a comer do maná de Deus, do pão vivo de Deus, o próprio Jesus. Que hoje você possa receber Jesus no seu coração, aquele que tem a provisão para perdoar os teus pecados. Porque se hoje, ouvindo essa mensagem, ou cresceu no teu coração a convicção de que tu és um pecador e que tu precisas de salvação, Jesus está aqui para prover tudo o que você precisa, a vida eterna. Recebe Jesus, come o pão da vida hoje com a gente. Mas se você já comeu do pão da vida, fica de pé e você vai ser servido e vai participar deste momento onde nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje o mundo celebra o coelho, os ovos de Páscoa. Se você ganhar, come seus ovinhos, meu querido, porque não passa de chocolate. Come seus ovinhos. Mas aproveita o momento para compartilhar o cordeiro com aquele que te deu os ovos. Diz para ele, obrigado pelos ovos. E hoje quero oferecer para você o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu pelo seu pecado. E Ele providenciou o acesso à eternidade. O acesso à presença do Pai. O acesso que supre a nossa necessidade. Enche os nossos corações.
eterno. E desde a eternidade Tu és o Deus provedor. O Senhor proveu desde o princípio todas as coisas e continua provendo. O Senhor não muda e o Senhor sempre proverá. Obrigado, Senhor, porque a provisão não é o que o Senhor faz, mas o que Tu és, a nossa provisão. Aquele que providenciou um caminho para nós restabelecermos a nossa comunhão contigo, Senhor. Pai, traz de volta, Senhor. Traz de volta os Teus filhos à Tua presença, Deus. Chama-nos, Senhor, à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, salva hoje neste lugar. Em nome de Jesus. Alguém aqui hoje, que ouvindo essa mensagem, entrega a sua vida nas mãos de Jesus, faz um pequeno sinal para mim. Você pode ficar onde você está. Mas se você hoje recebe Jesus sobre a sua vida, faz um pequeno sinal que eu quero orar pela sua vida. Ele é o Deus da provisão e Ele está aqui. Pai, obrigado, Senhor, pelas vidas que se entregam hoje a Ti, Senhor, pela Tua provisão. Hoje o Senhor providenciou salvação neste lugar, Deus Pai. E é por isso que nós hoje celebramos aqui, Senhor. Nós hoje não precisamos construir um altar, Deus Pai, porque hoje celebramos através da ceia, o momento em que lembramos do Teu sacrifício, Deus Pai. Obrigado, Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ser o Cordeiro que nos substituiu no sacrifício da cruz. Obrigado, Pai. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. E Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Mateus capítulo 26, a palavra de Deus diz assim: no momento em que Jesus estava ceando a Páscoa com seus discípulos, versículo 26, ele diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E eu digo-vos que desta hora em diante não bebereis este fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saí para o Monte das Oliveiras. Neste momento, Jesus, depois de ter ceado e participado da ceia com seus discípulos, ele vai cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir. Ele se dirige ao Monte das Oliveiras e ali ele é traído e ele é entregue ao sofrimento. E sofrendo, ele recebeu sobre si não só as nossas dores, as dores que a carne humana sente, mas a dor de, sendo Deus, ter que se separar de seu Pai pela primeira vez. A dor da ira, o cálice da ira. Hoje em dia nós pensamos que o cálice é o sofrimento. O cálice não é o sofrimento. O cálice é a ira. A ira de Deus, a ira que condenou o homem ao pecado. Por isso hoje nós temos muitos motivos para celebrar, porque nós somos livres da ira. Nós somos salvos da ira. O sofrimento ainda a gente vai viver alguns, mas com a provisão de Deus nós vamos vencer todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Santo Rogo, Senhor, Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Tem alguém que não recebeu o pão ou vinho? Todos receberam? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Repete essa passagem que lemos em Mateus 22 e diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos comer do pão e dar graças a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua provisão, Senhor, por ter nos dado vida, Deus Pai, por ter trago esperança aos nossos corações, por nos trazer a liberdade do pecado, Senhor, Pai querido, por nos dar, Senhor, Pai querido, a provisão do Espírito Santo de Deus, Senhor, Pai querido. Obrigado, Deus Pai. Toda honra, louvor e nome seja dado somente ao teu nome, em nome de Jesus. No versículo 25 ele continua: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este é o sangue que representa a aliança que Jesus fez conosco. Jesus veio completar uma aliança que Deus havia feito com o povo, que não podia prover todas as coisas, que trazia uma solução temporária, mas Jesus, como Cordeiro perfeito de Deus, trouxe uma solução permanente para o nosso problema. E através da sua vida, ele abriu acesso à vida eterna, para que não fosse mais necessário o sacrifício, porque ele pagou todo o preço na cruz do Calvário. E é essa aliança que hoje nós celebramos, este memorial, no dia da Páscoa, em que Jesus celebrou com seus discípulos, ele anunciou essa nova aliança, a aliança que hoje eu tenho com você. Por isso aqui nós trocamos o cálice com os nossos irmãos. Então, se você quiser trocar com
um irmão o seu cálice, diz para ele: renove minha aliança contigo em Cristo Jesus. Dá uma palavra de bênção para a vida dele neste momento. Jesus possa viver Deus no nosso coração. Que Jesus realmente possa viver no nosso coração. Coisa linda, né? Nós podemos celebrar a aliança que Jesus fez conosco, uns com os outros, com os nossos irmãos. Nessa aliança agora que nós vamos celebrar, quero convidar todos vocês a voltar aos seus lugares agora, para que a gente possa todos beber desse cálice. Amém. Vamos todos então beber deste cálice e vamos depois adorar o nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, fiel, perfeito, Deus Pai. Graças te damos, Senhor, Pai querido. Oh, Senhor, Pai querido. Deus provedor. Proveja o teu povo, Senhor, o crescimento espiritual, Senhor. A abundância do Espírito Santo. A vida, Senhor. E tudo aquilo que é necessário, Senhor, para que andem nos teus caminhos e obedeçam as tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos celebrar.